Olá, bem-vindo a Reforçar em Engenharia. Eu sou a Moara e hoje eu vou te mostrar como encontrar as reações de apoio, os esforços cortantes e os momentos tetores de uma viga submetida a um carregamento trapezoidal. Bom, para começar, vamos começar com as reações de apoio. Para você encontrar as reações de apoio, primeiro você precisa saber quais são elas, né? Então, primeiro nós vamos aqui definir um ponto A e um ponto B. Nós sabemos que esse primeiro apoio é de segundo gênero, então ele tem duas reações, uma vertical, que eu vou chamar aqui simplesmente de RA, e uma horizontal, que a gente vai chamar de H de A. E aqui em B nós temos um apoio de primeiro gênero, que só tem uma reação, que é de primeiro gênero, e essa reação ela é vertical, nós vamos chamar de RB. Nessa viga nós temos que ela é submetida a um carregamento vertical, distribuído vertical. Então ela só vai ter esforços verticais, então, por consequência, elas também só vai ter essas duas reações aqui com valores. Esse H de A, que é uma reação horizontal, ela vai ser zero. Por quê? Porque não tem nenhuma força horizontal para ele combater. Então, como ele não precisa fazer força ali, esse H de A vai ser zero. E agora, como nós sabemos que nosso sistema só tem forças verticais, para encontrar as reações de apoio, nós vamos utilizar duas equações. Uma que depende aqui das forças verticais, que é o equilíbrio das forças verticais em Y, né? E a outra que depende do equilíbrio de momentos em um ponto, que é essa equação aqui, somatório de momentos equilíbrio em um ponto A é igual a zero, certo? E vamos iniciar aqui esses cálculos. Vamos começar, então, pelo equilíbrio das forças verticais? Nós temos que o equilíbrio das forças verticais vai ser dado pelo somatório das forças verticais igual a zero. E nós sempre precisamos definir uma direção como positiva, a direção de força. Nós definimos aqui para cima como positivo. E aí nós precisamos fazer esse equilíbrio. Para fazer esse equilíbrio, é importante que a gente concentre essa distribuição aqui do carregamento trapezoidal em uma força só, que será a força resultante. Esse carregamento ele pode ser concentrado de duas formas. A primeira é concentrando todo ele no centroide aqui da figura trapezoidal, e aqui chamando ele de P. Essa é a primeira forma. E a segunda forma é você fazendo o seguinte, é você dividindo essa carga trapezoidal em duas subcargas, que seria um retângulo aqui embaixo e um triângulo em cima. Fazendo essa divisão aqui de cargas, nós vamos ter uma concentrada dessa carga retangular, que pode ser chamada de PR, e uma concentrada dessa carga triangular, que pode ser chamada de PT, certo? Essas duas concentradas, elas somadas, dão esse P aqui. Então, esse P aqui, que é a concentrada do trapézio, também pode ser escrito como o PR mais o PT, certo? Então, vou escrever aqui, PR mais PT. E aí eu vou te explicar qual o melhor esquema para você fazer. Fazendo uma única carga distribuída, uma única carga concentrada, ou dividindo essa carga em duas cargas menores. Primeiro, vamos escrever aqui a equação de forças verticais, com essas duas considerações. Vamos aqui. Para as forças verticais, o somatório delas vai ser o RA mais o RB menos o P, nesse primeiro exemplo, onde a gente concentra toda a carga trapezoidal em uma única resultante. E por que é RA mais RB? Porque as duas cargas estão para cima, que seguem a nossa convenção de positivo, por isso que são positivos. E por que menos P? Porque o P está para baixo, né? Tá vendo que nosso P aqui, ó, ele é para baixo. Então, ele é contrário à nossa convenção e ele vai ser negativo. E a gente pode escrever também essa equação como sendo o RA mais o RB menos PR menos PT, igual a zero. Porque é quando a gente deixa de considerar uma única carga concentrada e divide essa carga grande em duas cargas menores, que é essa carga retangular e essa carga triangular. E por que eu estou mostrando essas duas formas para você? Porque a gente vai escolher uma delas para prosseguir com os cálculos. E eu vou te mostrar aqui qual dessas duas é mais vantajosa. Bom, além dessa equação de equilíbrio vertical, nós fazemos uma equação de momentos em um ponto. Nós vamos fazer aqui a equação do momento no ponto A. Deve ser igual a zero. E a gente adota esse sentido de giro anti-horário como positivo, quando a gente faz essa concentrada, quando a gente faz essa referência aqui em relação ao ponto A, certo? Então, aqui, ponto A,
Eu vou desenhar o primeiro esquema e o segundo esquema, tá? Por quê? Porque a gente vai ter aqui, ó, o primeiro esquema vai ser esse aqui, em que a gente concentrou em apenas um ponto a carga trapezoidal, a gente concentrou toda a carga, e o segundo esquema vai ser esse aqui, em que a gente, em vez de concentrar essa carga toda, a gente dividiu a carga em uma parcela retangular e uma parcela triangular, e fez essas duas concentradinhas, tá? E aí, como que a gente vai fazer, então, a equação de momento em A? Vamos fazer esquema por esquema. Vamos fazer no primeiro esquema. Nesse primeiro esquema aqui, ó, estamos fazendo esse primeiro esquema. Nós vamos ter o seguinte, a gente vai ter aqui o RB como carga e nós vamos ter esse P aqui como carga também, para fazer essa equação de equilíbrio. E o equilíbrio vai ser no ponto A. E aí a gente vai ver, o RB ele vai gerar um momento que vai ser igual ao RB vezes o L. Por quê? Porque é a intensidade da carga, RB, vezes a distância até o ponto de referência A. E essa distância é L. E é positivo porque o RB está girando nesse sentido aqui, que é o sentido positivo. E aí, a gente vai somar com o momento provocado por P. O P, ele vai gerar um momento nesse sentido aqui, ó, que é um sentido negativo, porque é contrário ao sentido convencionado como positivo. A gente viu que o sentido positivo é o anti-horário, só que o P, ele gira no sentido horário. Então, aqui vai ser menos P vezes o D1, porque é a distância do P até o ponto A, tá vendo? Só que qual é o problema desse esquema? Viu que ficou bem simples a equação, né? Com a equação simples até. Só que esse D1, ele é isso aqui, ó. Essa equação toda aqui. Por que é essa equação toda? Porque a gente sempre concentra a carga no centroide da figura. E o centroide do trapézio, ele fica a uma distância D1 igual toda essa equação aqui do ponto A. Então, é muito complicado lembrar dessa equação do centroide do trapézio. Então, o que a gente geralmente faz? A gente separa em duas cargas menores, PR e PT, porque é mais simples da gente lembrar qual o centroide da carga retangular e da carga triangular, certo? Sabendo disso, a gente tem duas opções. Continuar o nosso cálculo, fazendo a substituição do D1 com essa formulação enorme aqui, que na hora de uma prova ou de um exercício, eu acho bem difícil você lembrar ela de cabeça, ou a gente pode fazer essa simplificação de dividir a carga em duas cargas menores e fazer esse segundo esquema aqui, em que você sabe de forma mais fácil qual o centroide da carga retangular e de uma carga triangular. Então, vamos lá. Vamos refazer a equação do momento em A, só que agora considerando o segundo esquema. Nesse segundo esquema, nós temos o seguinte. Aqui é o ponto A, nós temos o RB novamente. Novamente, o RB ele vai girar no sentido anti-horário, então vai ser positivo. Vai ser RB vezes o L, que o momento provocado por RB vai ser o RB vezes a distância até o ponto A. E a distância de RB até A é L. E aqui nós vamos agora ver qual que é o momento provocado por PR, pela carga retangular. A carga retangular ela é sempre concentrada na metade da carga. E como a carga está em toda a viga, vai ser na metade da viga. Então, esse PR vai gerar um momento nesse sentido aqui, negativo. Ele faz um giro horário, por isso que é negativo. E ele vai ser PR vezes L sobre 2, que é a distância, é o centroide aqui da carga retangular, é a distância da carga até a aplicação A. E o PT, o triângulo? A gente sabe que uma carga triangular, ela sempre vai ter a sua concentrada sendo a 1/3 da base em relação ao ângulo reto. Então, temos aqui a nossa carga triangular, né? Sendo colocada aqui a 1/3 do ângulo reto, certo? Se ela está a 1/3 do ângulo reto, e o ângulo reto está aqui no ponto B, ela está a 2/3 de A, certo? Porque se aqui é 1/3, o que resta para o outro lado é 2/3, tá? Então, aqui, nossa carga triangular, ela vai ser a contribuição de momento dela vai ser PT vezes 2/3 de L, certo? Porque vai ser o PT vezes a distância de PT até o ponto A. E essa distância é 2/3 de L, certo? E o seu giro é negativo, seu giro é horário, por isso que fica
negativo aqui. Então, para a gente encontrar esse RB, basta que a gente resolva essa equação aqui, ó. Então, resolvendo essa equação, a gente encontra a nossa reação B. E aí você pode fazer resolvendo essa equação aqui com o primeiro esquema ou resolvendo essa segunda equação aqui com o segundo esquema. Nós vamos ficar com essa de baixo, por quê? Porque, como eu te expliquei, eu acho que é a forma mais simples de você lembrar quando você estiver fazendo algum exercício ou alguma prova, certo? Então, sempre que você tiver uma carga trapezoidal, procure dividir esse carregamento em um carregamento retangular e um carregamento triangular. Aqui, ó, é como se você tivesse aqui, ó, uma parte da carga sendo retangular e a outra, vou até pintar de outra cor, ela sendo triangular, certo? Você vai fazer a consideração dessa forma. Então, vamos desenvolver esse cálculo aqui de baixo? Vamos lá, vamos reescrever aqui a equação do momento em A. A equação do momento em A, como a gente já tinha visto ali, vai ser RB vezes L menos PR vezes L sobre 2, menos PT vezes 2 terços de L, isso aqui igual a zero. Agora vamos descobrir o quê? A gente precisa descobrir quem é esse PR e quem é esse PT. Porque como a gente quer encontrar a reação RB, a gente não pode ter mais incógnitas do que ela. Então vamos encontrar aqui quem é PR. PR é a concentrada dessa carga retangular aqui, certo? Vamos trazer essa carga aqui para cá, vamos desenhar ela aqui. Essa carga retangular, ela vai ter essa altura igual a Q1, certo? Então, vamos desenhar ela aqui, Q1, e ela vai ter essa base igual a L. Então, aqui, L. Uma carga distribuída, ela sempre vai ser concentrada no seu centroide, que aqui é o meio, e a sua intensidade sempre vai ser a área da figura. Como é um retângulo, vai ser a área do retângulo, que é base vezes altura. A base nós já vemos que é L e a altura Q1. Então, esse PR aqui da carga retangular vai ser Q1 vezes L, tá? A gente costuma colocar a carga antes do comprimento, tá? Por isso fica assim, Q1 vezes L. Só convenção mesmo. Enfim, vamos então para a carga triangular. Essa carga triangular, ela vai ficar aqui em cima, ó. Ela é isso aqui de cima. Ela só vai de Q1 até Q2. Então, a altura dela é essa aqui, que é Q2 menos Q1, certo? Esse limite inferior dela é o Q1. Então, se a gente desenhar aqui, ó, a carga triangular, ela vai ter uma concentrada aqui, e ela vai ter a altura Q2 menos Q1, e a base dela aqui também é L. Então, L aqui. E a intensidade dela vai ser o quê? Vai ser a área do triângulo, ou seja, base vezes altura sobre 2. A base a gente já viu que é L, e a altura Q2 menos Q1. Então, o PT aqui a gente pode reescrever como Q2 menos Q1 vezes L. Sobre 2, tá? Não esquece que isso aqui é sobre 2, certo? A base vezes a altura sobre 2. Vamos aqui, então, continuar a nossa equação. A gente já encontrou quem é PR, quem é PT. A gente pode substituir na equação. Nossa equação, então, vai ficar o RB vezes o L menos o PR, que a gente já encontrou, que é Q1 vezes L, vezes L sobre 2, menos o PT, que é Q2 menos Q1, L sobre 2, vezes 2 terços de L. Isso aqui tudo igual a zero. Aqui a gente já pode fazer essa simplificação aqui, ó, cortar esse 2 com esse 2. E aí a gente reescreve a equação como sendo RB vezes L menos esse Q1, ele vai continuar, só que aqui, ó, é L vezes L. Então, vamos deixar L ao quadrado, isso aqui sobre 2. Menos Q2 menos Q1 vai continuar, só que aqui, ó, tem um L vezes L de novo. L vezes L. Então, é L ao quadrado sobre 3. Isso aqui é igual a zero, né? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar só o RB vezes o L desse lado e vamos passar os outros termos para o outro, porque o nosso objetivo é encontrar o RB. Vamos lá. Aqui, esse primeiro termo era negativo, menos Q1 L ao quadrado sobre 2, ele vai passar para o outro lado, positivo. E esse segundo termo também era negativo, passa para o positivo. Certo?
E aí, o que a gente pode fazer também? A gente pode tirar o MMC desse segundo termo. A gente pode deixar aqui, ó, RB vezes L igual a... A gente tirando o MMC, fica 6 embaixo. E aqui, o termo que tinha 2 embaixo fica 3 em cima. Só MMC, viu, gente? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E aí, vamos somar aqui, ó, com... Aqui, ó, tinha 3 embaixo, então fica 2 em cima. 2 vezes Q2 menos Q1, L ao quadrado. E aí, a gente pode fazer o seguinte agora. RB vezes L igual a 3Q1 L ao quadrado. Vamos tirar essas coisas desse parágrafo, desse parêntese? Vamos ficar com mais 2Q2 L ao quadrado menos 2Q1 L ao quadrado sobre 6. Certo? E agora a gente vai escrever que RB vezes L é igual a... Aqui eu tenho 3Q1 vezes L ao quadrado menos 2Q1 vezes L ao quadrado. Então, aqui fica simplesmente Q1 L ao quadrado. Mais o 2Q2 L ao quadrado aqui. Sobre 6, né? Só que aqui é o seguinte, a gente só quer o RB. Então, a gente deixa o RB aqui e passa o L que estava multiplicando o RB aqui, dividindo para o outro lado. Então, nós temos Q1 L ao quadrado mais 2Q2 L ao quadrado sobre 6 sobre L também, né? Porque aqui o L estava multiplicando aqui por RB, ele passa dividindo. E aí aqui a gente já pode cortar, ó, esse L com esses L's ao quadrado aqui. E o RB, ele vai ficar Q1 L mais 2Q2 L sobre 6. Ou, como é melhor de se escrever, vou escrever aqui em cima, ó, você deixa RB igual a L sobre 6, a gente deixa o L sobre 6 em evidência, que ele é comum a todos os termos, e multiplica por Q1 mais 2Q2, certo? Encontramos o RB. Foi um pouco longo, né? Mas é só manipulação algébrica. Vamos agora, então, encontrar o RA. Para encontrar a reação A, eu já deixei aqui pronto o nosso RB, que a gente já encontrou, e a nossa equação de equilíbrio de forças verticais, que a gente tinha feito lá no começo da aula, que é as forças RA mais RB menos PR menos PT igual a zero. Aqui, a gente já tem os termos RB e já tem também os termos das forças. O RB a gente acabou de encontrar, que é L sobre 6 vezes Q1 mais 2Q2. E as forças a gente também já sabe, ó, o PR é a área desse retângulo aqui, que é base vezes altura, ou seja, Q1 vezes L. E o PT a gente também já encontrou, que é a área desse triângulo aqui, que é base vezes altura sobre 2. Então, Q2 menos Q1 vezes L sobre 2. Então, a gente já deixa aqui, ó, Q2 menos Q1 vezes L sobre 2. Isso aqui tudo igual a zero, não é isso? Vamos fazer o seguinte, a gente quer encontrar o RA, não é? Então, a gente tem que isolá-lo. Então, a gente deixa o RA de um lado e passa todos os termos para o outro. Aqui, então, os termos que estavam negativos, eles passam como positivo. Então, onde era menos Q1L, ele vai passar Q1L e ele vai somar com esse outro termo que estava negativo, que é Q2 menos Q1L sobre 2. E o nosso termo aqui de RB, que estava positivo, ele passa para o outro lado negativo. Então, menos L sobre 6 vezes Q1 mais 2Q2. Outra coisa que nós podemos fazer também é deixar todos desse outro lado aqui, ó, ficar sobre 6, certo? Vamos tirar o MMC para que a gente possa trabalhar os termos. Então, vamos deixar tudo aqui sobre 6. Ó, o primeiro termo, ele estava sobre 1, então, como ele estava sobre 1, ele precisa ser multiplicado por 6, para ter essa equivalência, né? E aí, o segundo termo estava sobre 2, para chegar a 6, ele tem que ser multiplicado por 3. Então, aqui fica vezes 3. Aqui, ó, eu já vou fazer dentro a multiplicação aqui cascata, viu? Q2 vezes L e Q1 vezes L, certo? Só para a gente já ir adiantando algumas coisas. E aqui também, eu vou deixar o menos, o L vezes Q1. E aqui eu também tenho que manter o menos aqui para o segundo termo.
menos L vezes 2Q2. Então, menos 2Q2L, certo? Só fiz a distributiva aqui dos termos, tá, gente? Alguma dúvida, coloca nos comentários. E vamos resolver isso aqui. Isso aqui ficou, no final das contas, 6Q1L mais 3Q2L menos 3Q1L. Por que ficou menos 3Q1? Porque aqui ó, eu multipliquei 3 por menos Q1, certo? E menos LQ1, ou, deixa eu reescrever isso aqui como Q1L, né? Que é a mesma coisa. Menos Q1L menos 2Q1L sobre 6, não é isso? Vamos agora agrupar os termos que têm constantes em comum. Vamos aqui agrupar os que têm Q1. Primeiro, eu vou agrupar 6Q1L com menos 3Q1L com menos 3Q1. Aqui a gente tem menos 3Q1 menos Q1L fica menos 4Q1L. E aí eu trago o 6Q1 aqui para cá. 6Q1L menos 4Q1L é igual a 2Q1L. Então, eu já coloco aqui embaixo, ó, o RA é igual a 2Q1L. E aí, a gente vai agrupar agora os termos que tem Q2, que são esses termos aqui, ó. 3Q2L positivo menos 2Q1. Esse aqui é Q2, tá? Menos 2Q2L. Que é desse termo aqui. É Q2, tá, gente? Só tenho escrito errado. Ó, 3 menos 2 fica 1, né? Então, aqui eu vou ficar mais Q2L. Isso aqui tudo sobre 6. E aí, eu posso fazer o seguinte ainda. Eu posso deixar o L sobre 6 em evidência. E aí, eu deixo em parênteses os termos 2Q1 e Q2. E aí, eu encontro aqui o meu RA. Viu? Como a gente encontrou. Então, o nosso RA vai ser L sobre 6 vezes 2Q1 mais Q2. E o nosso RB vai ser L sobre 6 vezes Q1 mais 2Q2. Entendeu como é que faz? Vamos, então, prosseguir. Bom, já encontradas as reações de apoio, vamos encontrar as equações de momento vetor e esforço cortante. Para isso, a gente sempre precisa desenhar a estrutura e definir uma seção de corte para ela. Como essa estrutura só tem um carregamento e ele é em toda a viga, a gente precisa definir apenas uma seção de corte. Então, a gente vai definir aqui uma seçãozinha. Essa seçãozinha a gente pode chamar de seção S. E aí, a gente pode desenhar um carregamento que vai até essa seção. E o que passa dessa seção é só o que vai ser projetado aqui, certo? E aí, a gente vai calcular os esforços que atuam até essa seção. A gente vai calcular o momento nesse ponto aqui. Para calcular o momento nesse ponto, é preciso saber as forças atuantes nele. Os momentos atuantes até ele. Os momentos atuantes vão ser provocados por quê? Pelo quê? Pelas forças. Pela reação de A. E aqui, novamente, nós temos uma carga trapezoidal. Então, novamente, nós vamos dividir aqui em dois carregamentos. Então, por essa parcelinha aqui, ó, desse retângulo de carga, vamos chamar aqui de Pzinho R. E a outra parte vai ser esse outro carregamento aqui, ó, essa partezinha de carregamento triangular, que nós vamos chamar de, vai gerar uma concentrada que nós vamos chamar de Pzinho T. Note que não é igual ao PR e o PT que a gente encontrou, porque esse carregamento, a gente cortou ele, então vai ser só uma partezinha do carregamento. E aí a gente já pode encontrar a equação de momento em S. Essa equação de momento em S vai ser, primeiro, o giro dela, como a gente está indo da esquerda para a direita, agora vai ser o giro horário como positivo, certo? Esse giro aqui como positivo. E ele vai ser esse RA vezes a distância dele até a seção S. Essa distância a gente convenciona chamando de X, que é uma distância variável. Essa seção S, ela vai iniciar em 0 e ela vai até o L, certo? Ela é representativa. Ela quer representar o comportamento de momento em toda a viga, certo? Então, vamos lá. Nós temos que o primeiro momento vai ser o RA vezes o X, e ele vai girar nesse sentido aqui horário, então vai ser positivo. Vamos escrever RA vezes X. E o outro momento vai ser provocado por esse Pzinho aqui, ó, Pzinho R.
Esse Pzinho R vai ser gerado nesse sentido anti-horário, então vai ser negativo. Então vai ser Pzinho R vezes a distância do Pzinho R até S. Como é uma carga retangular, a distância vai ser a metade dessa base aqui, ó. Que o carregamento retangular, ele sempre se concentra na metade dele, né? Então aqui, ó, ele tem essa distância aqui até a seção S, que é x sobre 2. Então, ele vai gerar um momento PR vezes x sobre 2. E o último carregamento que vai gerar um momento vai ser esse Pzinho T. Esse Pzinho T, ele é uma carga triangular. Toda carga triangular, ele gera uma concentração a 1/3 do ângulo reto. Como o ângulo reto é aqui na própria seção, vai ser a 1/3 dessa seção, né? Então, aqui, ó, a distância dele, vou desenhar aqui de azulzinho, esse PT, ele está a essa distância aqui da nossa seção. E essa distância é 1/3 de x, certo? Que é 1/3 da base aqui, ó, em relação ao ângulo reto que é aqui. Então, aqui, nós vamos colocar aqui, ó, menos PT vezes x sobre 3. E essa é a nossa equação aqui de momento. Mas, o que acontece? Nós temos que descobrir também quem seria esse Pzinho R, quem seria esse PT, não é? Então, a gente vai redesenhar ali, ó, essa seçãozinha. Vou desenhar um pouco menor para não ocupar muito espaço. Nós temos o trapézio aqui, ó, indo até a nossa seção S de corte. E nós temos que ele representa uma parte do nosso carregamento total, certo? Para o carregamento retangular, esse Pzinho R é fácil da gente descobrir, porque é só a gente multiplicar a base vezes a altura, né? E a base continua sendo x e a altura continua sendo Q1, perdão. A base agora passa a ser x, que é a distância do carregamento. A base do carregamento vai só até a seção S, que é x, mas a altura continua sendo Q1. Então, é fácil encontrar o PR. O PR, a área desse retângulo, é a base vezes a altura, ou seja, Q1 vezes x. Aqui ficou fácil, né? Só que a desse outro triângulo não é fácil de encontrar. Por quê? Porque o cálculo desse triângulo vai ser a base vezes a altura sobre 2. A base, novamente, é x, né? Só que a altura é essa altura aqui que a gente não sabe qual é. Então, a gente vai chamar de h. Só que a gente pode encontrar essa altura. Como que a gente encontra? Por semelhança de triângulos. Aqui, ó, eu tenho Q2 e Q1 aqui. Nós temos que a altura do triângulo maior é Q2 menos Q1. E essa altura está para L. Então, a gente representa aqui, ó, que Q2 menos Q1 está para L. Assim como esse Hzinho aqui, ó, está para esse X. Então, o Hzinho está para X. Porque ambos são triângulos retângulos. Então, a gente pode descobrir H a partir disso. E a gente vai descobrir que o Hzinho, que é a altura do nosso triângulo, é Q2 menos Q1 vezes X sobre L. Legal, né? E aí, a gente já encontra o nosso Pzinho T, que é base vezes altura sobre 2. A base a gente já viu que é o próprio X. E a altura a gente viu, acabou de encontrar, que é Q2 menos Q1 vezes X sobre L. Como isso aqui tudo está sobre 2, né? Já vou deixar o 2 aqui embaixo. E o Pzinho T vai ser igual a Q2 menos Q1 vezes x ao quadrado sobre 2L. Vamos agora, então, escrever MS, já que a gente já sabe quem é o R de A, quem é o Pzinho R, quem é o Pzinho T. O RA a gente já sabe que é L sobre 6 vezes Q2 mais 2Q1. Isso aqui vai ser vezes x. E o Pzinho R a gente já sabe que é Q1 vezes x, que a gente acabou de calcular aqui embaixo, ó. Isso aqui vai ser multiplicado por x sobre 2. E o Pzinho T a gente também já encontrou, que é Q2 menos Q1 vezes x ao quadrado sobre 2L. Isso aqui vezes x sobre 3. Então, a gente pode escrever o MS como o quê? Como L sobre 6 vezes Q2 mais 2Q1x
para a gente deixar o termo da reação de apoio, né, dessa forma mesmo, menos Q1x ao quadrado sobre 2, certo? Para deixar esse termo ali. E menos Q2 menos Q1 vezes x ao cubo sobre 6L, certo? Você pode fazer outras manipulações, deixar tudo sobre L, mas deixando dessa forma aqui já dá para você definir os diagramas, né? Essa é a equação de momento vetor. E é interessante dessa forma que você sabe que esse primeiro termo aqui é o termo devido à reação de apoio, esse segundo termo é o devido à carga retangular e esse à carga triangular. E esses dois termos unidos representam a carga trapezoidal, certo? Fazendo isso, vamos então fazer a equação de esforço cortante. Para encontrar a equação de esforço cortante é bem simples. A gente sabe que o esforço cortante de uma seção, ele é a derivada do momento vetor referente a x, em relação a x. Então, basta que eu derive essa equação aqui do momento. Vamos derivar termo a termo. Como é em função de x, ó, esse primeiro termo, tudo isso aqui vai ser constante. E aí eu derivo só o x. E mantenho a constante. Vou manter a constante logo, ó. L sobre 6 vezes Q2 mais 2Q1. E multiplico pela derivada. A derivada de x é 1. Então, isso aqui seria multiplicado por 1. Mas eu nem preciso colocar isso, né? Porque o termo vezes 1 é o próprio termo. Pronto, vamos continuar então, derivar o segundo termo. O segundo termo é mais interessante, ó, que agora está x quadrado. Isso aqui tudo, novamente, é uma constante, eu posso até repeti-la, só que agora a derivada de x quadrado é 2x. E aí o que é que eu faço? Eu posso cortar esse 2 com esse 2, tá? E aí, a última derivada que vai sobrar vai ser essa derivada cúbica aqui, ó. Isso aqui eu vou continuar, porque é constante, e eu vou derivar esse 3x, que vai ficar 3x ao quadrado. Perdão, eu derivo x ao cubo. X ao cubo derivado é 3x quadrado, que eu desço 3 e subtraio aqui 1, certo? E aí, o que eu posso cortar também? Corto 3 com 6. E reescrevendo isso aqui, eu tenho L sobre 6 vezes Q2 mais 2Q1 menos Q1x menos Q2 menos Q1 sobre 2x quadrado. Esses são os termos, certo? Vamos para a parte final, então? A parte final é traçar o diagrama de esforço cortante e de momento vetor. Vamos começar pelo diagrama de momento vetor. Para traçar o diagrama de momento vetor, é importante que você encontre qual é o momento no início da viga e no final da viga, e qual seria o comportamento. Vamos botar o ponto A e o ponto B. Para encontrar o momento no início da viga, basta que você diga que o x é igual a zero. E para que encontre o momento no fim da viga, basta que você diga que o x é igual a L, certo? Então, vamos substituir nessa equação de momento, primeiro x igual a zero. Se a gente substituir isso aqui por zero, ó, em todos esses termos, todos eles vão ser igual a zero. Concorda comigo? Porque todos vão estar multiplicando por zero. E o momento, então, em A vai ser igual a zero. Então, a gente já coloca isso. O momento em A é igual a zero. E deve ser mesmo, né? Que a nossa viga é biapoiada. O momento em B também deve ser igual a zero, porque a nossa viga também é biapoiada. Mas vamos tirar a prova, que é bom que a gente vê se o seu cálculo foi bem feito. Vamos agora substituir. Em vez de botar zero, vamos botar L no lugar do x. Isso aqui vai ficar Q2 mais 2Q1 vezes L menos Q1 vezes L ao quadrado sobre 2 menos Q2 menos Q1 vezes L ao cubo sobre 6L. Vamos ver. Então, nós vamos ter que MAB vai ser igual a L vezes Q2 vezes L
Q2L ao quadrado sobre 6, mais 2Q1L ao quadrado sobre 6, certo? Porque é esse L vezes... E aí, menos Q1L ao quadrado sobre 2, menos. Aqui, ó, a gente corta esse L ao cubo com esse L. E aí, aqui a gente fica com menos Q2L ao quadrado, menos Q1L ao quadrado, isso aqui tudo sobre 6. E aí, a gente vai fazer o seguinte. M de AB vai ser igual a Q2L ao quadrado sobre 6, mais 2Q1L ao quadrado sobre 6. Vamos deixar esse segundo termo também na base de 6, para a gente poder calcular de forma mais fácil. Então, isso aqui vai ficar menos 3Q1L ao quadrado sobre 6, certo? Porque antes tinha 2 embaixo. E ali fica menos, aí a gente já tira isso aqui do parêntese. Menos com mais dá menos. Menos Q2L ao quadrado sobre 6. E menos com menos agora vai dar mais. Mais Q1L ao quadrado sobre 6. E aí a gente faz os termos com Q1. A gente vai somar aqui, ó. 2Q1L ao quadrado sobre 6 mais Q1L sobre L ao quadrado sobre 6 vai dar 3Q1L ao quadrado sobre 6. Só que aqui, ó, a gente vai subtrair de menos Q1L ao quadrado sobre 6. Então, eles se cancelam. E aqui vai ficar zero. E esses dois termos restantes também se cancelam. Então, isso aqui vai ser igual a zero. Então, a nossa equação de momento está certa e o MB vai ser igual a zero também. Certo? Porque tem que ser igual a zero. A gente só fez um teste aqui. E como que a gente desenha esse diagrama? Ó, a gente vai desenhar da seguinte forma. Nossa equação ela é cúbica. Sendo ela cúbica, ela é uma equação que vai gerar uma parábola. Essa parábola ela é do tipo ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d igual a zero. Esse termo de A determina se a parábola vai ser com cavidade para baixo ou para cima. Se o A for maior, se for menor que zero é para baixo, se A for maior que zero é para cima. Tá vendo que o A aqui, ó, vai ser esse termo aqui com x ao cubo. Esse aqui vai ser o A, e ele é menor que zero. Então, ele seria com cavidade para baixo, né? Só que é o seguinte, aqui no momento vetor, a gente tem uma inversão de eixos. Isso aqui, ó, seria para baixo se a gente considerasse o seguinte, em cima como positivo e embaixo como negativo. Como aqui, no momento vetor, normalmente nós colocamos embaixo como positivo e em cima como negativo, essa parábola vai ser assim, ó, nesse sentido aqui. Ela vai ser para cima, tá? E vai ser positiva. Você pode desenhar tanto assim, ou você pode desenhar também respeitando a convenção não, né? Os eixos e dizer que isso aqui é para cima e é positivo, tá? Geralmente, nós utilizamos essa convenção aqui, ó, de dizer que esse lado aqui é positivo, tá? Então, esse aqui seria o nosso gráfico de momento vetor. Já de esforço cortante, o nosso gráfico ele vai ser nesse estilo aqui, ó. Ele vai ser uma parábola com cavidade para baixo, aqui positivo e aqui negativo, certo? Aqui A e aqui B. Como que eu sei disso? Olha o termo aqui que está junto com o x quadrado. É um termo negativo, então a concavidade é para baixo. E o esforço cortante, ele respeita os eixos positivo para cima e negativo para baixo. Então, você não precisa fazer a inversão da parábola. E eu sei que é dessa forma também, porque mesmo quando o x é igual a zero, eu tenho um termo aqui que não é nulo. E esse termo, ele é positivo. Então, por isso que ficou aqui para cima. E aqui, ó, é justamente o nosso RA. E no final aqui também, se você fizer o cálculo, vai dar justamente o valor de RB. Certo? Então, esse é o gráfico de esforço cortante para uma carga trapezoidal, tá? Eu falei um pouco mais rápido essa última parte, porque o vídeo já está ficando bem grande, mas eu espero que você tenha compreendido bem o vídeo e toda a aula. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se você gostou, deixe sua curtida e se inscreve aí no canal, tá bem? Muito obrigada e até a próxima.